Gostaria que você já abrisse a sua Bíblia comigo lá no livro de João, capítulo 6. Nós estamos vivendo aí, tá na TV, você pode ler comigo. Os 7 mandamentos da congregação TSJ. Nós estamos falando desse assunto há algumas semanas. Hoje é a última quarta-feira falando desse assunto, porque nós compreendemos que na nossa vida ela não pode ser desordenada. Se dentro daquilo que eu faço, pratico para o Senhor Jesus, eu preciso compreender que Ele também, Ele praticou, Ele teve princípios, Ele teve ordens, mandamentos e leis que Ele teve que seguir para poder cumprir aquilo que o Pai lhe havia ordenado. Lembrando, faço questão de lembrar a igreja que nós trabalhamos durante essas 7 quarta-feiras que nós falamos desse assunto. Se você for observar, foi todo esse assunto dirigido sobre a vida do próprio Senhor Jesus. Porque falar de Jesus, na verdade, Jesus é o assunto. O Espírito Santo, presta atenção, o Pai é o Criador, Ele é o autor da Bíblia, Jesus é o assunto e o Senhor Espírito Santo, Ele que interpreta, Ele é o intérprete da palavra. Então, o assunto é Jesus. A base da igreja TSJ é quem, gente? Jesus Cristo. Por esse motivo, todos esses ensinamentos. Vamos lá falar desses mandamentos que você aprendeu? Primeiro mandamento, qual foi? Quem lembra? Obediência. O segundo, perdão, tá vendo? Eu tô seguindo no que você fala, né? Vamos lá de novo. Vamos lá novamente. Qual é o primeiro mandamento? Compromisso. Eu já tô com a mente aqui em outra coisa e acabei seguindo o que você falou, né? Compromisso. Segundo, obediência. O terceiro mandamento, fidelidade. O quarto, resistência. O quinto, temor. O sexto, amor. E hoje nós vamos falar do assunto chamado, coloca aí, obreira, por favor, leia, ser um ganhador de alma. Isso também é um mandamento, pastor, para quem compreende. Não é aqueles mandamentos que está literalmente na Bíblia, que a Bíblia descreve lá no livro de Êxodo. Não é esse. É o mandamento que a gente traz com base aquilo que o Senhor Jesus, Ele praticou, Ele viveu, Ele pôs em prática, Ele se tornou. Amém? É esses mandamentos que nós criamos para que nós pudéssemos crescer como realmente Ele espera que cresçamos, no sentido de filhos do Senhor, nosso Deus. Agora, se você for observar que essa ordem ou esse mandamento que nós temos, um mandamento, uma ordem, uma orientação da própria igreja, para que você pudesse ou possa compreender a missão do Senhor Jesus. Qual foi ela? Salvar. Ele salvou. Se a gente entende o que significa salvar, é ser um ganhador de almas. E ele foi o maior ganhador de almas. Porque a partir do sacrifício dele, presta atenção, quantas vidas no passado e nos dias atuais têm se convertido, se rendido, se curvado perante o nosso Deus. Milhares de pessoas. Milhares e milhares de pessoas. Então, o Senhor Jesus, pergunto eu, Ele foi um ganhador de almas? Foi. E é por esse motivo que nós criamos esse mandamento para a igreja. Quando falar da igreja, a igreja templo do Senhor Jesus, ou a igreja TSJ, você que faz parte dela, essa essência, por quem pratica, já está concretizado. Não apenas ser uma pessoa compromissada. Jesus foi compromissado, falando com teoria, com base ao que nós
falamos anteriormente, todas essas pregações foi baseada na vida dele. Jesus foi compromissado, ele foi obediente, ele foi fiel, ele teve temor, ele foi resistente, ele teve amor, e ele ganhou almas. Então tudo isso está ligado ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, ao nosso Rei. E é por esse motivo que nós enfatizamos, ensinamos, pregamos, insistimos e iremos insistir a você compreender que Jesus é a estrutura, Jesus é a base. O Evangelho fala dele, a palavra fala dele, e tudo que nós aprendemos é baseado a ele, porque a Bíblia descreve que foi por ele, por meio dele e para ele. E aí a gente consegue compreender também que fala lá no livro de João, capítulo 14, verso 6, que ele é o caminho, ele é a verdade e ele ninguém vai a Deus se não for por ele. Então o maior exemplo que nós temos, que nós precisamos como igreja ter, é ele. Amém, gente? Por esse motivo é que nós vamos falar hoje dessa ação do maior ganhador de almas. E lá onde você abriu comigo a Bíblia no livro de João, capítulo 6, versículo 37. Presta atenção. João, capítulo 6, verso 37. Olha o que Jesus diz. Posso ler com você? Todos acharam? Gente, está frio? Tá bom o clima? Ou você quer que deixe mais quente? Tá bom, né? Glória a Deus. Então vamos lá. Falo isso porque frio dói. Então, por isso que fiz a pergunta, tá bom? Mas se você está dizendo que tá bom, então tá bom. Vamos lá. Que diz assim, ó. Todo aquele que o Pai me dá, isso aqui é Jesus falando, se virá a mim. Olha o que a Bíblia diz. E o que vem a mim, de modo nenhum. Então, preste atenção. Se Deus é o que conduz as pessoas a Jesus, e Jesus está dizendo, eu não jogo. Mas tem pessoas que estão fora do plano de salvação? Tem ou não? Eu te pergunto, foi Jesus que jogou fora? Foi as pessoas que a gente já entende que se afastaram dele. Como? Com os seus erros, com as suas falhas, com a sua rebeldia, com a falta de compromisso, com a falta de obediência, com a falta de amor, com a falta de temor, enfim, com a falta de fidelidade. E a pessoa mesma se afasta. Mas aquele que é levado pelo próprio Deus, que o próprio Senhor do nosso Deus, por isso que o trabalho do Pai, Filho e Espírito Santo é glorioso, porque a gente já entende que o Senhor Espírito Santo é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E por ele convencer o homem desses erros, ele leva esse homem até Jesus. Entende? Então, quando esse homem ou essa mulher, ela é conduzida pelo Espírito Santo, Deus, até o Senhor Jesus, ele está dizendo, não jogo fora. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor Espírito Santo já fez, ou está fazendo um trabalho de convencimento, de mudança inicial aí na vida dessa pessoa. Mas a pessoa, dali para frente não dá ouvido, normalmente o que acontece? Ela vai se distanciar das coisas de Deus. Mas olha o versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Olha aqui para mim, o que Jesus está afirmando aqui? Ele está deixando claro que a missão dele era de fazer a vontade de Deus, não a sua própria vontade. E a vontade de Deus era que ele perecesse para que as pessoas que estavam destituídas, segundo o livro de Romanos diz, destituídas, separadas, pudessem ter a condição de se aproximar novamente de Deus. Então, se ele não faz, ou não veio para fazer a própria vontade, ele está deixando claro, eu me constituí, eu trouxe para dentro de mim a condição de ser um ganhador de almas. O ganhador de alma não faz a própria vontade. O ganhador de alma, ele visa o que está sendo colocado diante dele.
E às vezes, quando você não tem um conhecimento fundamentado na palavra de Deus, normalmente o que acontece? As pessoas que não têm compreensão do que você vale, qual é o seu valor, ela negligencia muitos pontos dentro daquilo que do próprio Deus Ele quer que você aprenda. Porque para nós sermos uma nova criatura em Cristo, qual é o primeiro trabalho que Deus faz na vida dessa pessoa? Baseado naquilo que acabei de falar, que o Espírito Santo é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele faz uma limpeza, ele começa trabalhando dessa forma. Então ele vai dizer o que não está agradando na sua vida, no que você faz. Para que ele possa habitar, ele tem que te mostrar o que precisa ser consertado. Então o trabalho dele inicial é tentar fazer as pessoas enxergar que elas estão fazendo ou procedendo de uma forma que não está agradando ao Senhor. Esse trabalho, quando você dá ouvido, você olha para você identifica que precisa mudar. E é o trabalho que ele vai fazendo, vai trabalhando, até você se tornar essa joia, essa pérola. O primeiro discurso, ele vai fazer você se arrepender, se converter daquilo que era de errado. Agora, quando ninguém enxerga o teu valor, que as pessoas esperam que você traga resultado. Quando as pessoas não identificam que você é uma alma, elas vão brincar até com a palavra de Deus para manter você preso em um mundo que você às vezes pensa que está certo e quando na verdade está errado. Porque quem quer ver você vencer na vida vai te constranger, porque a palavra de Deus nos constrange. Ela vai nos disciplinar, ela vai nos moldar. Porque se você compreender que Jesus se tornou um ganhador de alma, e esse ganhador de alma foi o último ato dele, fisicamente. Quando ele morre é que você vai perceber que quantas almas se converteram após isso. Então a gente começa a entender que esse último mandamento da congregação é para as pessoas que compreenderam a importância. Porque lembra do que o pastor falou no início, fazendo um apelo para a igreja ao evangelismo? Então, o evangelismo, lembra que o pastor falou, é o caráter e depois as palavras. Porque ninguém consegue dar valor às palavras, por mais belas que elas sejam, se você não tiver um caráter forjado e moldado pelo Senhor nosso Deus. Se o Espírito Santo não for a pessoa a refletir aí dentro de você. Porque você pode falar bonito, mas ninguém vai dar credibilidade às suas palavras. Muito pelo contrário, vão dizer assim, eu que quero ser como você está me evangelizando, mas olha você como é que está. Nem você mudou, como é que você quer que eu vá de encontro a essa mudança? Então presta atenção como é que a gente, quando identifica aquele que tem total responsabilidade pelo que nós somos almas. As pessoas vão compreender isso de uma vez que Jesus ele fala a respeito disso. Olha o que ele está dizendo, eu não faço a minha própria vontade. Jesus, ele tinha pecado quando se batizou. Mas por que ele se batizou então? Entende? Exemplo. Ele deu exemplo. Ele fez isso para dar exemplo. Nós precisamos compreender isso. Se antes de sair falando, eu preciso ser um exemplo. Um exemplo. E quando eu... Lembra do valor que eu estou falando de alma? Esse valor que nós às vezes não enxergamos. Às vezes a gente não dá nem importância. Às vezes as pessoas fazem com a gente e a gente faz o mesmo com nossos entes queridos. Porque entenda, quem de vós aqui ficaria feliz se perdesse um ente querido e essa pessoa estivesse no pecado, lá no bar bebendo, ela perecesse, chegasse a notícia que aquela pessoa morresse no pecado, você ia ficar feliz? A tristeza é bater até no incrédulo. Imagina a gente que entende para onde uma pessoa vai quando perece sem Cristo. Então, se nós não ficaríamos felizes com essa atitude, com essa má notícia que está amarrado, que jamais acontecesse com você, então nós precisamos também enxergar o valor que aquela pessoa que está dentro de casa e que não tem Cristo, que na maioria das vezes a vida dela é lá fora do que dentro da igreja, dentro da igreja não, no reino de Deus. É mais fora do reino do que dentro do reino. E se eu tenho esse olhar, aquela alma é preciosa, eu vou lutar todo dia. Lembra do exemplo? Eu vou acordar, vou procurar saber o que tenho que fazer para poder ganhar meu irmão, ganhar minha irmã, ganhar meu tio, a minha tia, o meu avô, minha avó, os meus entes queridos para Cristo, meu esposo, a minha filha, o meu filho, a minha esposa, sabe? A gente vai começar a trabalhar de uma forma focado ali com o objetivo de que eu não vou parar enquanto não ver o resultado
que é a salvação na vida dessas pessoas. E dia a dia você vai acordar, você vai até fazer como eu fiz lá atrás, tem até hoje esse caderno, colocar o nome dos seus familiares que precisam estar diante de Deus, pegar esse caderno ele vai estar com você nos momentos de orações, você vai estar com ele, Deus, eu estou orando aqui pelo João, eu vou orar aqui pela Maria, meu Deus, que está no vício, que está vivendo dessa forma, eu oro para que o Senhor possa ir converter o coração, converter a vida dessa pessoa, que ela alcance a salvação. Gente, nós precisamos enxergar o valor da alma, e é por esse motivo que nós estamos falando para você. Então Jesus disse, eu não estou aqui para fazer a minha própria vontade, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. E aí ele vai dizer qual é a vontade do Pai. Vamos lá, no verso 39. E a vontade daquele que me enviou é esta. Qual é? Diz aí, fala aí. Que nenhum os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Olha aqui, por favor. Gente, isso aqui é pra gente se impactar. Jesus preocupado com o que, gente? Com a alma. Com almas. Quem vem a mim? Os filhos, espiritualmente falando, do pastor é a igreja. E os seus filhos são os seus filhos. Jesus está dizendo, eu não jogo fora. Por isso que lembra que a Bíblia descreve que Jesus é o cabeça da igreja. A Bíblia descreve que ele é o cabeça, o marido cabeça da esposa e Cristo cabeça da igreja. Por quê? Porque ele trabalha com esse propósito. Então, vocês são filhos. Deus está falando, ensinando, disciplinando a igreja. Para que você seja salvo. Ele não joga fora. Por isso que ele fala o que com você? A verdade. Quando Deus nos pegou, a gente era uma joia pura. E ele vai o quê? Lapidando, lapidando, lapidando para que você se torne uma pérola. Você se torne um filho, uma filha de preciosidade. Lapidado e pronto. Amém? Mas ele não joga fora. Porque a vontade do Pai é que os que vêm à igreja sejam salvos. E os que são teu, a vontade dele é a mesma. Os que são os seus, o seu marido, a sua esposa, seus filhos, é responsabilidade sua. E a gente precisa compreender isso. E já você vai entender por que responsabilidade sua. Sabe por quê? É uma ordem. Já já você vai ver. Depois nós iremos ver lá no livro de Mateus 28. Mas daqui a pouquinho. Então, a gente já compreende a necessidade da igreja despertar para essa vontade do Pai que é de salvar. Jesus se tornou o maior ganhador de almas. Isso aqui era algo opcional? Não. Isso aqui era um mandamento para ele. Ele não morreu só para você ser feliz, só para você ter a casa, para você ter o carro, você ter a empresa. Ele morreu para você ser salvo. Esse foi o plano dele. A vontade do meu Pai é que os que se chegam a mim sejam salvos. Eles não se percam, mas muito pelo contrário, sejam salvos e que no último dia eu ressuscitarei. Ou seja, mesmo que a pessoa morra aqui fisicamente, com Jesus, mas no amanhã você terá a eternidade, do qual não haverá mais lágrimas, não haverá mais dores, não haverá mais sofrimento ou tristeza. Esse corpo que envelhece não terá mais. Você terá um corpo glorificado, terá um novo nome. Amém? Então, é esse o objetivo. Por esse motivo que é um mandamento para a igreja. Você vai ver já biblicamente que é uma ordem de Jesus. É uma ordem de Deus. Foi uma ordem de Deus para o Senhor Jesus. E depois que Jesus subiu aos céus, é uma ordem dele para nós como igreja. E ele continua dizendo no verso 40, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha o quê? A vida eterna. E eu o ressuscitarei no último. Qual é a vontade de Deus? Que o homem tenha o quê? A vida eterna. Então Jesus estava dizendo, eu sou um ganhador de almas.
eu ganho almas, eu vou ganhar almas. E ele ganhou almas. E foram muitas almas. Como membro deste corpo, do Senhor, de Cristo, a gente precisamos ganhar almas. Como uma igreja, a gente tem que trazer isso como um mandamento para dentro de nós. Ganhar almas. Como é que no céu acontece festa? Por meio de quê? De um pecador que se arrepende. Há festas nos céus quando o pecador se arrepende. E um pecador se arrepende quando você, ganhador de alma, se esforça para falar e fazer como Jesus te ensinou. Amém? Se você não faz como Jesus te ensinou, você pode até falar como ele te ensinou, mas você não vai conseguir ganhar. Jesus deu exemplo e a gente precisamos também aprender dando exemplo. E lá no livro de João, capítulo 3, verso 17, olha o que Jesus diz aqui. Porquanto Deus enviou o quê? Ou quem? Seu Filho ao mundo. Não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse o quê por ele? Salvo. Então Deus enviou Jesus, não para condenar, foi para salvar. Ele implantou dentro de Jesus o quê? Ei, meu filho, o objetivo é salvar. É resgatar as almas dos que estão distantes pelo pecado, que eles vivem até hoje, resgatando eles através do teu sacrifício, dos teus ensinamentos. Você vai ensinar e vai abrir as portas para eles entrar no céu. Jesus ensinou, morreu e a porta se abriu para você entrar no céu. Através do crer, através da obediência, através do compromisso, através da fidelidade, da resistência, através do amor. Amém, igreja? Nós assim temos a condição de entrarmos no céu e tomar posse. Então a Bíblia está dizendo que ele veio não para julgar, mas para salvar, e esse é o nosso papel. Mas a igreja não compreende isso. O que a igreja faz? Ao contrário, em vez de ganhar almas, ela julga a alma. E a alma tem dificuldade, que está sendo evangelizada, de compreender que Jesus está ensinando ela com o objetivo de salvar. Amém, gente? Compreende? Que está sendo difícil de entender? Não, está sendo claro, gente. Esse mandamento que é de ser um ganhador de almas faz a gente compreender. E quanto mais a gente fala, mais a gente quer ver pessoas, quando a gente assim enxerga o valor que ela é, que é uma alma, é precioso, Jesus morreu por ela. A gente quer falar mais, a gente quer fazer por ela, não apenas ajudar naquilo que é físico, não deixando de fazer, logicamente, mas principalmente entregando ou dando a ela condição, colocando ela no caminho para ela trilhar, encontrar-se com o Senhor Jesus, tendo um encontro com o Senhor nosso Deus, ali recebendo o batismo com o Senhor Espírito Santo. E a igreja precisa compreender a necessidade de ser um ganhador de almas. Agora preste atenção no que diz lá no livro de Provérbios, capítulo 11, verso 30. A Bíblia diz assim, olha, que coisa forte. O fruto do justo é o quê? O fruto do justo é árvore de vida. Então, e o que ganha almas é o quê? É sábio. Por que o que ganha alma é sábio? Porque não existe para Deus nada mais precioso do que uma alma. Nada. Você poderia, presta atenção, aqui devolver milhões de dízimo, ou fazer um voto com Deus de milhões. Colocasse do lado de um altar milhões e do outro lado você trouxesse uma alma e do início ao fim da transformação, do início até a transformação, uma alma. Qual era dos dois que Deus se agradaria mais? Da alma, gente. Porque poderia ser o valor que você pudesse pôr no altar. Nada do que você fisicamente, com relação ao dinheiro, põe no altar, pode ser comparado a uma alma, gente. Opa, perdoe, bateu. Mas, por esse motivo, é que a Bíblia nos ensina que o que ganha alma, ele é sábio. Porque ele compreende o plano que Deus deixou para a igreja. Você acha por que a igreja está aqui com as portas abertas? Qual a intenção dela?
É para dizer que é uma igreja, olha que igreja bonita, que igreja linda, que não sei o quê. Esse é o papel da igreja? Não. A igreja está com as portas abertas com a intenção de ganhar almas. Almas. Por esse é o nosso apelo à igreja. Continuo falando que você evangelize, que você fale de Jesus, seja de Jesus, porque também é um evangelismo ser de Jesus, para que Deus possa salvar essas pessoas. Agora, preste atenção e compreenda a ordem, ao mandamento que Jesus te concedeu. Vamos voltar aqui no livro de Mateus capítulo 28, só para você entender que isso aqui é uma ordem do nosso rei para a igreja. Não é a palavra do pastor ou de qualquer outra pessoa, não. Isso aqui é uma ordem. Foi dada ao Senhor Jesus e ele cumpriu ela. Mas antes dele subir aos céus, ele também passou a mesma ordem, o mesmo mandado, o mesmo mandamento para a igreja, para o povo dele que estivesse ali, que ficou ali para poder fazer o evangelismo, para poder fazer o que ele fez, ganhando almas para o reino do nosso Deus. Olha só o que ele diz aqui no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18. Presta atenção, que coisa forte para a gente compreender. Posso ler com você? Olha só. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ele dá uma ordem: ide, portanto, fazei o quê? Discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, presta atenção, todas as coisas que vos tenho. Isso aqui é o quê? É uma ordem. É uma ordem. Ensinando a guardar todas as coisas que foi ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Olha aqui. É uma ordem de Jesus. De nós. Isso aqui é para o pastor e para os obreiros só, não é isso? É para toda a igreja, gente. Ide, portanto, por todo mundo e fazei discípulo. O discípulo de Jesus é as almas convertidas. É as almas transformadas. É as pessoas cheias do Espírito Santo. E isso, quem faz a manifestação, o que gera essas pessoas dele, claro que é o próprio Espírito de Deus que faz esse trabalho. Mas inicia através de pessoas. Tem pessoas, acredita, por incrível que pareça, no século que nós temos, aí é o século mais atualizado, com a tecnologia mais avançada, mas tem pessoas que nunca ouviram a respeito de Jesus. Então, quem Deus espera que falem a respeito dele para essas pessoas que nunca ouviram? Ele espera de quem fazer isso? De você, de nós, como igreja. Amém, povo de Deus? E ele dá uma ordem dizendo, olha, vou ler novamente o 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quer dizer, ele me ensinou, e o que eu aprendi com o que ele me ensinou, eu vou ensinar a outro. Amém? Então quer dizer, eu vou pregar a respeito de Jesus, mas é falando daquilo que eu já fui ensinado. Não é apenas dizendo, vamos lá que é bacana, é legal, vamos lá, você vai gostar da igreja. Aí a pessoa vem, logicamente que essas palavras ajudam ela a vir, mas é bom porque aqui ela vai ouvir a palavra de Deus, pode ser, mas quando diz respeito a você a fazer um evangelismo com o intuito de levar no coração dessa pessoa a compreender que o que ela faz de errado tem consequência e ela precisa mudar, você precisa ensinar o que você foi ensinado. E você, quando não guarda o que você foi ensinado, dificilmente você vai conseguir ensinar da maneira correta. Por isso que é importante a gente guardar a palavra. Sobretudo, lá no livro de Provérbios 4, 23, diz o quê? Sobretudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede os desígnios da vida. Então Deus ele fala com você, e se você não guarda o que ele te ensina, ou o que te ensinou, dificilmente você vai ter o que alimentar as outras pessoas. Então guarde, porque esses ensinamentos que você recebe, que você vai ajudar a outra pessoa. Não é pessoal o meu ensino. O meu ensino vem de Deus.
As palavras que vos tenho dito e tenho prescrito, como a Bíblia nos ensina, ela é do Pai, não é nossa. Nem Jesus falou dele mesmo, a respeito dele mesmo, com relação à pessoa dele. Ele falou, a Bíblia descreve que ele falou tudo que o Pai ordenou e ensinou ele a fazer. Amém, gente? Então, tudo que nós somos ensinar não é para a gente enfeitar ou procurar meio pessoal para convencer, seja quem for, para ser de Deus. Não, eu preciso apenas compreender que a palavra dele é o quê? Suficiente. Fale a palavra dele, acabou. É isso que a gente precisa compreender. Tá bom? E Deus vai fazer o trabalho. Não quer mudar. Continue orando, continue falando. E o trabalho de Deus vai fazer. O que você não pode, é Ele que vai fazer. Amém. Tá certo? Então, tá aí uma ordem do Senhor Jesus. Por esse motivo é que nós temos dentro da igreja Templo do Senhor Jesus esse mandamento de ser um ganhador de almas, porque a Bíblia me ensina a fazer e a ser assim. Agora, se você não conseguiu compreender, eu quero que você venha aqui comigo. Não, na verdade vou pôr na TV para você. Marcos, capítulo 10. Preste atenção a cada detalhe. Quando Jesus falou isso aqui para os discípulos, principalmente para João, que eram os dois irmãos, eles chegaram diante do Senhor Jesus pedindo que Jesus desse uma ordem que um assentasse no reino dele, na glória dele, um à sua direita, outro à sua esquerda. E aí Jesus tem uma conversa com eles e eles depois, os demais discípulos ficaram zangados porque eles estavam querendo ter uma posição e aí eles começam a discutir. E o próprio Senhor Jesus disse, olha, no reino que vocês estão, a autoridade é que aqui quem tem mais autoridade é que domina sobre vós. Só que no meu reino não é assim. Olha o que ele vai dizer, ó. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se, primeiro ele diz, grande entre vós, o que a pessoa tem que ser? Será esse o que vos sirva. Aí ele vai dizer de novo, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. O que você entende, baseado ao tema? A gente está sendo ensinado mais um pouquinho e compreender que o que o Senhor Jesus espera da igreja, de nós, ao sermos transformados, é servir. Servir. Porque o que o Senhor Jesus, por ser Deus, ele fez quando veio a este mundo? Ele serviu ou ele foi servido? Aí você vai ler comigo no versículo 45, que vai dizer a respeito disso. Presta atenção, o que a Bíblia diz no verso 45. Olha aí. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser o quê? Servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele ganhou almas e muito. Mas sabe por quê? Porque ele foi um servo. Amém. A dificuldade de nós hoje injetar dentro da igreja, não é nem injetar, porque a gente tem feito isso. Nós temos transmitido aos corações dos irmãos dentro da igreja que eles compreendam que Deus só chega onde é expressado, falado a respeito do nome dele, gente. Mas, quando a igreja não fala, certamente a gente perde a oportunidade de ver Deus trabalhando na vida daquelas pessoas. Mas, preste atenção, quando nós nos tornarmos mais servos, ao invés de ser servido, a gente vai entender a mensagem de Deus através da sua palavra. A gente vai conseguir compreender que uma vida, uma alma, vale muito mais do que qualquer bênção material. Vale muito mais do que qualquer riqueza que este mundo pode lhe oferecer ou você oferecer a Deus. A alma, a vida espiritual da pessoa conta e vale muito mais do que o que a gente faz fisicamente. Por esse motivo é que a Bíblia nos ensina lá no livro de Efésios que não é por obras, e sim pela graça. Nós não somos salvos por obras. Para a Bíblia descreve para que ninguém se glorie, mas é por obras. Perdão, é pela graça. Não é por obras, é pela graça. E graça é algo merecido. É graça, mas não é de graça. Amém? Nós precisamos compreender que quando Ele dá essa condição de sermos salvos, você não vai pagar fisicamente nada.
Mas você precisa pagar um preço obedecendo a palavra, renunciando o seu eu, renunciando a este mundo, ao pecado. E aí você consegue receber de Deus uma nova vida. Quem entendeu a dificuldade nisso, gente? Então nós aprendemos qual é o 7º mandamento da congregação DSJ? Ser um ganhador de alma. Quem é um ganhador de alma para Deus? O que ele diz? O que a Bíblia disse? Um ganhador de alma é sábio. Jesus veio para fazer a vontade do Pai, e essa vontade é que nenhum dos que se aproximam dele se percam, mas sejam salvos, tenham a vida eterna. Então não há dificuldade como igreja de entender que a mensagem de Jesus para nós é que nós possamos continuar prosseguindo, levando a outras pessoas o quê? A palavra, falando do reino dele, falando da salvação, falando do arrependimento, falando da redenção, falando ali da transformação, falando do Calvário, falando da eternidade, falando do inferno também, porque é uma realidade que as pessoas não querem acreditar. E o inferno não é preparado para o desobediente não, ou para os obedientes não. Entenda isso. Deus não é injusto, Ele não vai levar logicamente os que estão na prática do pecado para o seu reino. A gente precisa compreender que o ganhador de alma, ele tem que ser o que a Bíblia nos ensina, é o que ela é. A essência de Deus está aqui. A palavra de Deus está aqui. Seja apenas a pessoa a ser, e depois você vai fazer. E o resultado, ele vai vir. A dificuldade de ganharmos, às vezes a nossa casa está ligada a isso, sabia? Você sabia? Porque às vezes tem marido que não muda porque a esposa nunca se tornou uma esposa de Deus. Tem esposa que não muda porque o marido não é de Deus, ou seja, nunca se tornou de Deus. E logo na cabeça dele o diabo implanta dizendo: tu vai fazer o que nessa igreja que nem ela que está há tanto tempo nunca mudou. Você entende? Então nós precisamos continuar, para finalizar, batendo na mesma tecla. Seja um ganhador de alma. Ganhe pelo menos a tua alma. Se caso você não está conseguindo ganhar dos outros, ganhe a sua alma dando vida à palavra de Deus. Então quando eu me torno de Deus, a Bíblia descreve para a mulher, lá no livro de 1 Pedro, não precisa nem abrir a boca. Só pelo teu modo de proceder. Olha só que coisa forte. Esse esposo, ele vai ser salvo. Pelo teu honesto comportamento, ele será salvo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2 fala a respeito disso. Nós precisamos, gente, compreender a palavra faz o trabalho que nós nunca jamais vamos fazer. Mas esse trabalho é através de nós, quando nós damos ouvido, assim como a palavra faz dentro de nós, ela fará através de outras, ou seja, na outra pessoa, através daquilo que nós já somos, nos tornamos. Vamos ser ganhador de almas? Quem é da Igreja Templo do Senhor Jesus, a partir de hoje tem que ter isso dentro de você. Ser um ganhador de almas. Ser de Deus, no trânsito, dentro de casa, lavando a louça, lavando a roupa, trabalhando, não importa onde você for, onde você estiver, seja um ganhador, uma ganhadora de almas, seja uma mulher, seja um homem que vai transmitir aquilo que você é, lógico, de Deus, porque se você não transmite aquilo que realmente Deus tem te ensinado, normalmente as pessoas não vão se batizar, vocês não vão conseguir gerar um discípulo Jesus. Eu entendo, e a Bíblia também nos traz essa compreensão, que tem pessoas que não mudam porque realmente elas não querem, porque ensinamento elas têm. Eu sei que tem pessoas assim, mas você está fazendo a sua parte.